Olá, minha gente querida e amiga que nos acompanha no programa Fortes na Fé, aqui na TV Aparecida. Como é bom a gente fazer memória, como é bom a gente conhecer as pessoas, o testemunho da vida delas, que são homens missionários redentoristas que compõem a vida e a missão da nossa congregação do Santíssimo Redentor, atualizando, deixando vivo esse carisma pelo mundo todo. E sabe, hoje nós vamos conhecer em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, no Santuário Mãe do Perpétuo Socorro, o querido confrade redentorista, o padre José Raimundo Vidigal. Uma história tão bonita de 82 anos e ele vai nos apresentar para nós, porque já são mais de 60 anos de profissão religiosa, mais de 50 anos de vida sacerdotal, uma referência nacional das ligas católicas, tradutor da Bíblia de Aparecida, um grande estudioso das Sagradas Escrituras e das línguas originais dos documentos contidos na Bíblia, como por exemplo o aramaico, o grego e o hebraico. Um jeito popular, atual e missionário. Vamos conversar então com o nosso querido Padre Vidigal no programa Fortes na Fé de hoje. Padre Vidigal, conte para nós um pouco como foi a sua origem, onde você nasceu, a sua história e convivência familiar. A minha terra chama-se Acaiaca, fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte. E interessante, Acaiaca é um nome palíndrome, né? Que significa que pode ser lido de trás para diante. E é uma cidade atualmente 3.000 habitantes, pequena, mas ela tem inclusive jogadores de futebol que já jogaram na seleção. Meu pai era ferroviário e nossa família, minha mãe Mariana, também de nome, meu pai chamava-se Aníbal, o nome do irmão Aníbal, colega meu aqui. E interessante, eles tiveram 8 filhos, 5 moças, 3 homens, né? E eu fui o único que se encaminhou para a vida religiosa. As meninas não pensaram em ser freiras, mas estudaram em colégios de freiras, né? Interessante que logo no início eu entrei na Cruzada Eucarística, fui coroinha. Então a nossa família era muito católica. Muito religiosa. A gente tinha todo bom exemplo de minha mãe, meu pai, e muita amizade com o cura da catedral, que depois seria o arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira. Ele era naquele tempo cônego e ele era muito amigo da nossa família. Então a gente foi criado assim num ambiente muito religioso. Então, neste ambiente religioso, nesse contexto familiar, e a gente diz assim, né? Família boa vai dando frutos bons também. A gente foi percebendo a sua convivência, o seu trabalho, a sua participação na comunidade, na paróquia. A gente vem percebendo assim que aí o chamado de Deus vai acontecendo e a graça vai agindo entre nós. Como foi o seu processo vocacional, aquele primeiro momento, quando você percebeu o chamado de Deus em sua vida? Houve um acontecimento muito importante que foram as missões redentoristas. Eu realmente nunca tinha ouvido falar em missionários redentoristas, porque lá eram 2 seminários diocesanos, né? Interessante que quando a criança entrava no seminário, era com 10 anos, 11 anos, já vestia batina preta, né? Então a gente via passeando na rua aquela multidão de gente de preto, né? Até se dizia que Mariana tinha 3B, muita banana, muita badalada de sino, 8 igrejas, uma cidade de 4.000 habitantes, com 8 igrejas, barrocas também, né? E batina, banana, badalada e batina. Então era um ambiente muito assim sacral. Aí chegam os missionários redentoristas em 1947 e eu tinha 9 anos, estava terminando já a 4ª série e a minha professora foi sempre a mesma, desde o início até o último ano, né? Ela gostava muito de mim, me deu nota 9 na conclusão do grupo escolar, né?
E o fato que me marcou muito foi quando, na abertura das missões, os missionários fizeram na praça o evento, né? Não era missa, porque naquele tempo não tinha missa vespertina. E fizeram na praça achando que a igreja não ia caber. Acontece que foi pouca gente. Aí o missionário falou assim, olha, aqui nessa igreja tem grandes bispos sepultados, e se eles levantassem aqui agora e vissem essa frieza, eu com medo de assombração, eu falei, vai acontecer esse negócio aí, né? Mas a missão correu muito bem, eu participei. Aí que eu fiquei conhecendo que eu tinha um primo do meu pai, aliás, que era redentorista, o futuro bispo Dom José Brandão de Castro, que depois ia me levar para o seminário, ia me ordenar padre. Padre Vidigal, então são quantos anos de consagração religiosa? São 64. E como sacerdote missionário redentorista? 59 anos. 59 anos. Que história bonita, quantos fatos, situações, experiências vocacionais. Qual é o aspecto, qual o fato que mais marcou e que você chamaria atenção e partilharia conosco agora? Quando eu fui chamado para ser secretário-geral lá em Roma, isso para mim foi uma experiência muito importante, interessante, porque tudo passava pelas minhas mãos, né? Correspondência, telefonema, e eu tinha que saber um pouquinho de francês, de inglês, de espanhol, italiano, né? E graças a Deus eu tinha facilidade para as línguas, né? E antes disso eu já tinha estado em Roma para estudar a Bíblia, né? Nessa ocasião eu fui a Jerusalém, passei um ano lá. E quando terminamos o ano letivo, estourou a Guerra dos 6 Dias. Então essa experiência também me marcou muito, participar de uma guerra, coisa que no Brasil, bom, quem vive na periferia lá do Rio de Janeiro vive um pouco o clima de guerra, né? Mas canhões, tanques, aviões bombardeando, não é fácil, né? Nós, graças a Deus, ninguém ficou ferido, todo mundo com saúde, não tivemos baixa nenhuma, e a nossa escola era um refúgio antiaéreo, né? Então havia leigos também. Lá nós tínhamos um porão e nós passamos os dias lá embaixo, debaixo do subterrâneo. Padre Vidigal, a gente nota que em cada fase da vida, a Mãe do Perpétuo Socorro sempre está ali nos segurando no seu colo, lançando aquele olhar intercessor para nós. Com esse fato, essa experiência que o senhor acabou de contar, a gente percebe claramente esse cuidado maternal da Mãe querida. Para o nosso jovem de hoje, que dica que você daria para ele também lançar-se com confiança ao chamado de Deus? Eu diria 2 coisas. A primeira, eu vejo na Bíblia, mostrai-me, Senhor, vossos caminhos e as vossas veredas indicai-me. Eu acho que isso é muito importante, é como São Paulo, não é? Senhor, o que quereis que eu faça? É a pergunta de cada dia que um jovem deve fazer. Qual caminho o Senhor quer para mim? Porque a gente acredita o seguinte, se Deus está querendo você nesse caminho, você será feliz aí. Os outros podem pensar o que quiserem. Mas é uma vida assim, vida assado, tal e tal. Mas você foi escolhido, Deus vai te dar felicidade nessa condição, nessa missão. A segunda coisa que eu diria, procure alguém para dialogar, principalmente o pároco da sua igreja, sua paróquia, né? Procure uma pessoa que tenha uma experiência vocacional, pode ser uma irmã também, religiosa, um religioso, né? Ou um leigo assim engajado na pastoral, né? Acho que é muito importante um jovem ser acompanhado. Está aí então, jovem, fica a dica para você que o Padre Vidigal deu nestes bons conselhos para a sua juventude. Toda vocação nasce, fundamenta-se a partir da palavra de Deus. Diga o seu sim, entre em contato conosco a 12.com/vocacional. O Redentor chama você também. Padre Vidigal, muito obrigado.
Aí eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Vamos em frente, fortes na fé. Fortes na fé.